Somente um Deus é o seu devocional diário, um refúgio de paz e sabedoria em meio aos desafios do cotidiano. A cada dia, mergulharemos em um texto bíblico inspirador, buscando extrair lições relevantes para a nossa vida hoje. Nossa reflexão irá conectar a palavra de Deus com as realidades do dia a dia, abordando aspectos psicológicos que nos ajudam a compreender e navegar pelas complexidades das nossas emoções e relacionamentos. Concluiremos nosso tempo juntos com um momento de oração, entregando nossas preocupações e buscando força e direção divina, antes de nos despedirmos com a certeza de que não estamos sós em nossa jornada. Tema da semana: lidando com lugares tóxicos. Terça-feira, os sinais de alerta. Texto bíblico, Salmos 5-4-6, Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Os arrogantes não permanecerá na tua presença, odeias a todos os que praticam a maldade. Destróis os que proferem a mentira, o Senhor abomina os sanguinários e os fraudulentos. Reflexão. Continuamos nossa jornada sobre lidando com lugares tóxicos, explorando os sinais externos que indicam a presença de ambientes prejudiciais. O Salmo 5, particularmente os versículos 4-6, oferece uma janela para a natureza de Deus e, por contraste, para a natureza daquilo que é avesso a ele. O salmista afirma categoricamente que Deus não tolera a iniquidade, o mal, a arrogância, a maldade, a mentira, a sanguinariedade e a fraude. Embora estejamos falando de lugares, e não apenas de indivíduos, a toxicidade em um ambiente é frequentemente manifestada através de comportamentos e atitudes que refletem essas características que são abomináveis a Deus. Ambientes tóxicos são, por definição, lugares onde prevalecem comportamentos e atitudes que corroem a dignidade humana, minam a confiança e promovem um clima de insegurança e sofrimento. Assim como a fumaça é um sinal de fogo, certos padrões de interação e comunicação são sinais claros de toxicidade ambiental. O Salmo 5 aponta para alguns desses comportamentos, que, quando se tornam padrões em um ambiente, criam essa atmosfera nociva. A arrogância, versículo 5, manifesta-se em ambientes tóxicos através de atitudes de superioridade, desvalorização do outro, falta de empatia e uma constante necessidade de dominar ou controlar. Pessoas arrogantes em posições de poder, por exemplo, podem criar ambientes de trabalho opressivos onde o medo de errar sufoca a inovação e a criatividade. A mentira e a fraude, versículo 6, também são pilares da toxicidade. Ambientes onde a desonestidade é comum, onde as informações são retidas ou distorcidas, onde as promessas não são cumpridas e onde a manipulação é a norma, destroem a confiança e criam um clima de constante vigilância e suspeita. Isso é emocionalmente exaustivo e impede relacionamentos autênticos e saudáveis. A maldade e a iniquidade, versículos 4-5, abrangem uma gama mais ampla de comportamentos prejudiciais, incluindo crueldade disfarçada de brincadeira, críticas constantes e destrutivas, não construtivas, sabotagem velada ou aberta, e uma falta geral de bondade e compaixão. Do ponto de vista psicológico, aprender a identificar esses sinais de alerta externos é crucial. Nossos cérebros são projetados para detectar ameaças, e ignorar esses sinais é ir contra nosso próprio sistema de autoproteção. A negação ou a minimização da toxicidade de um ambiente pode ser um mecanismo de defesa para evitar a dor ou o desconforto de confrontar a realidade, mas a longo prazo, isso nos torna vulneráveis a danos psicológicos significativos, como ansiedade crônica, depressão, esgotamento, burnout, baixa autoestima e até mesmo traumas. Quais são, então, alguns dos sinais de alerta mais comuns de um ambiente tóxico, à luz do Salmo 5 e da psicologia? Podemos listar críticas constantes e destrutivas. Diferente do feedback construtivo, a crítica tóxica visa diminuir, envergonhar ou atacar a pessoa, em vez de abordar um comportamento específico. É frequentemente carregada de sarcasmo, generalizações, você sempre, você nunca, e julgamentos de caráter. Fofoca e difamação, ambientes onde a fofoca floresce criam um clima de desconfiança e paranoia. A difamação pode destruir reputações e isolar indivíduos.
Isso se alinha com o que o Salmo 5 descreve como os que proferem a mentira. Falta de respeito e desvalorização, ignorar, interromper constantemente, fazer pouco caso das opiniões alheias, ou tratar as pessoas como inferiores são claros sinais de falta de respeito, uma manifestação da arrogância, mencionada no Salmo. Manipulação e jogo de poder. Ambientes tóxicos frequentemente envolvem manipulação emocional, chantagem, culpa e jogos de poder para controlar ou explorar os outros. Isso se encaixa na ideia de fraude. Comunicação passivo-agressiva. Em vez de expressar a raiva ou o descontentamento diretamente, a comunicação passivo-agressiva utiliza sarcasmo, insinuações, silêncio punitivo ou brincadeiras cruéis para expressar hostilidade. Falta de empatia e compaixão. A incapacidade ou a recusa em se colocar no lugar do outro e demonstrar compaixão é uma característica marcante de ambientes tóxicos, indo contra a natureza de um Deus que não tem prazer na iniquidade. Instabilidade e imprevisibilidade. Ambientes onde o humor das pessoas no poder muda constantemente, onde as regras são arbitrárias ou onde as explosões emocionais frequentes criam um clima de ansiedade e insegurança. Sensação constante de esgotamento. Estar em um ambiente tóxico é emocional e psicologicamente drenante. Se você se sente constantemente cansado, desmotivado ou esgotado após interações ou tempo em determinado lugar, isso é um sinal de alerta. Reconhecer esses sinais de alerta não é um exercício de julgamento moral excessivo, embora o Salmo 5 aponte para a moralidade das ações, mas sim um ato de autopreservação e discernimento. É validar a sua própria experiência. Se um ambiente parece errado, se você se sente consistentemente mal nele, se os comportamentos descritos acima são a norma, é provável que você esteja em um lugar tóxico. Ignorar esses sinais é como ignorar o cheiro de gás em sua casa, pode ter consequências perigosas. A sabedoria do Salmo 5, ao descrever o que Deus abomina, nos oferece uma bússola moral e comportamental para avaliar os ambientes ao nosso redor. Ao nos alinharmos com o que é justo, verdadeiro e compassivo, nos tornamos mais aptos a identificar o que não é, e assim, a reconhecer os sinais de alerta de lugares tóxicos. Este reconhecimento validado pela palavra e pela psicologia nos capacita a tomar as próximas medidas necessárias para nossa proteção e bem-estar. Vamos orar. Deus justo e santo, cujo ser abomina o mal e a iniquidade, abre os nossos olhos para os sinais de alerta dos lugares tóxicos em nossas vidas. Dá-nos clareza para ver a mentira, a arrogância e a maldade onde quer que se manifestem. Capacita-nos a validar nossas percepções e a não minimizar o impacto desses ambientes. Protege-nos da influência corruptora da toxicidade e guia nossos passos para longe dela. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua percepção esteja aguçada hoje para identificar os sinais de alerta que o protegem. Amanhã, em Somente um Deus, falaremos sobre o poder vital de estabelecer limites. Até lá!